tem um apoio visual para a gente falar de um tema que é ansiedade. Nós vamos ler agora uma passagem que está em Filipenses. Eu vou confirmar 4. Filipenses 4, de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Esse tema, ansiedade, a gente pode perceber que não é nada, apesar de ser super atual, nós estamos vendo uma passagem bíblica falando um pouco sobre esse tema, que não é de hoje que a ansiedade ele toma conta de muitos corações. E ele faz muitas vezes a gente ficar paralisado. E pode passar mais. O que de fato é essa tal da ansiedade? A ansiedade, ela não pode ser confundida com responsabilidade. Quando a gente tem determinadas responsabilidades, afazeres, é normal dar um friozinho na barriga. Não sei se não dá um friozinho na barriga de estar aqui, mas é pela responsabilidade. Porque eu estava conversando com os irmãos agora antes, quando a gente vai fazer uma apresentação na escola, no trabalho, a gente tem uma preocupação de fazer alguma coisa bem feita. Mas imagina no púlpito, onde nós temos o nosso compromisso é com Deus, de fazer o melhor para Deus. Então, claro que dá um friozinho na barriga. A Mariana ficou controlando a minha mão para ver se ela estava suando um pouco, sabe? O meu termômetro. É normal um pouco desse friozinho. Ok. Agora, a ansiedade, depois no próximo slide, mas pode deixar aqui, ele mostra um pouco. A ansiedade é algo doentio, em que a gente começa... por exemplo, se eu não durmo essa noite porque eu vou estar aqui, eu vou ficar preocupado com uma situação que pode ser que aconteça daqui 3 anos, ou que possa... Nossa, eu vou embora daqui a pouco e vou ficar preocupado. Nossa, pode furar um pneu do carro. Pode acontecer muita coisa. Existem estatísticas que dizem que o ser humano ele se preocupa com muita coisa, mas de 70% a 80% das nossas preocupações, elas nunca de fato acontecem. É uma pré-ocupação de fato, é um gasto de energia de coisas que não vão acontecer. Isso não é de hoje, né? E não é algo de poucas pessoas. Segundo esse dado da OMS, no Brasil, nós somos quase 20 milhões de ansiosos.
gente que está sofrendo, gente que está perdendo noites de sono devido a esse sintoma, essa doença que é a ansiedade. No mundo, são 800 milhões de ansiosos. Gente, é 4 vezes quase a população brasileira. É muita gente. Seria... Nossa, 4 vezes a população nossa aqui, que é de 200 e alguma coisa. Ela é altamente democrática. Quando eu trago aqui democrática, é porque ela não escolhe um pobre, uma classe média ou um rico para ser ansioso. Porque muitas vezes existe aquele falso pensamento que mas uma pessoa rica, ela não fica ansiosa. Quando a gente lê em Eclesiastes, a gente percebe bem que Salomão coloca lá, ele tinha tudo, tinha dinheiro, tinha poder, tinha 800 mulheres e concubinas, assim, é um volume, ele tinha tudo que, digamos, um homem, pensando no que o mundo pode dar, ele poderia ter, mas ele diz que tudo é vaidade. E assim, a gente percebe que, quando a gente olha 800 milhões de pessoas sofrendo desse mal, ela é generalizada. Ela está para tudo quanto é lado. Pode passar. Como a gente falou, já antecipou um pouco, é normal uma certa responsabilidade, um preparo. Eu também não posso pegar e falar assim, não tenho problema algum, eu vou viver hoje como se fosse o último dia da minha vida, não preciso me preparar para determinada situação. Não, estamos longe disso, né? A gente tem que separar bem a responsabilidade da questão da ansiedade. Tem um livro do Max Lucado que se chama Ansiedade. Nesse livro, que eu acho que eu tinha muito para aprender, minha esposa me deu 2. Por falta de um, acho que ela falou, ou ele não leu ou ele não aprendeu. Ela me deu 2. Você vê que é um tema que muitas vezes a gente vem aqui no púlpito, as pessoas falam assim, mas então ele entende tudo, não tem nada de ansiedade. Na verdade, eu estudei a Bíblia para mostrar que isso é algo que acontece. E Max Lucado escreveu um livro que vendeu muito, porque é um tema muito atual. Nesse livro, ele faz... Eu não tô... Acho que vocês estão enxergando melhor do que eu aqui, mas ele está falando aqui... O Max Lucado, em uma parte do livro, ele fala sobre a diferença entre a ansiedade e o medo. Que eles são primos, mas não irmãos gêmeos. Porque a ansiedade, ela faz com que a gente se preocupe com situações que podem vir a acontecer. Ele dá um exemplo assim... Na cabeça do ansioso, ele fala assim, nossa, eu não posso entrar nesta floresta porque pode ter um leão. Nessa savana, porque pode ter um leão. Ele está pensando em algo que, se existe ou não, ele está criando que pode ter um leão. O medo não. O medo, ele faz com que você tenha medo de algo real. Você está na frente de um leão. Aí, geralmente, as pessoas vão ter medo desse leão e vão sair correndo, entrar num buraco, o que seja. Mas é algo que existe e você foge, porque existe, se é real ou não, mas existe a situação. Diferente da ansiedade que você cria determinada situação. Pode passar. E de fato,
São tantas pessoas no Brasil, no mundo, inclusive cristãos que são ansiosos. Mas por que nós somos tão ansiosos? Porque existe tanto disso. Eu coloquei 3 pontos aqui, e com uma passagem bíblica mostrando que, um pouco sobre o porquê nós somos tão ansiosos. Número 1, porque nós tentamos inutilmente resolver tudo com as nossas próprias forças. Sabe quando tem um determinado problema, o que nós cristãos devemos fazer? Chegou, nossa, uma situação que pode dar alguma... É orar. Nós temos que orar e colocar na mão de Deus, porque a nossa preocupação e tentar resolver com as nossas próprias forças, ela é inútil, porque a gente sabe que se aquela situação ela for da vontade de Deus, existe alguma força humana que vai impedir que aquilo aconteça? Pode tentar o que for, mas se não for da vontade de Deus, esquece. Então, nós nos preocupamos inutilmente em querer resolver. Vou ler essa passagem de Provérbios 3, 5 a 6. Em Provérbios 3, 5, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes. O que é estribar? Estribar é isso aqui, é você querer confiar, o estribo, né, do cavalo lá, é você repousar no seu próprio, não repousar no seu próprio poder, na sua força, nada disso. O seu próprio entendimento é falho, é fraco. A gente tem que se estribar em Deus. O outro motivo porque nós somos tão ansiosos é porque a nossa visão ela é muito limitada. A gente enxerga alguma coisa além dessa parede, a gente pode fazer muitos planos. A gente pode pensar, nossa, ano que vem vou fazer tal, e a gente faz parte. Não é uma apologia a não ter sonhos, não. Mas a preocupação, sim, a preocupação desnecessária, e a nossa visão, a gente pode fazer o plano que for, e a gente vai se preparar para que as coisas deem certo, mas se não for da vontade de Deus, a gente sabe que se não for para a gente chegar de volta hoje em Barueri, eu posso ficar ansioso, posso pensar o que for, mas se não for, a gente vai ficar, e a gente tem que estar tranquilo em relação a isso. Por quê? Porque se a gente não for embora, é porque é a vontade de Deus. Vamos ler essa passagem de Gênesis 21, 15, 20. É a passagem de Agar e Ismael. Gênesis 21, de 15 a 20. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de 1 tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Agar, mas
ela enxergava naquele momento que o filho dela ia morrer. Quanto tempo uma criança poderia ficar sem água nessa situação se acabou? Dizem que o normal é que em 2, 3, 4 dias, apesar de ter aqueles relatos que uma pessoa pode viver muito mais, o normal é que que Ismael morresse em 2, 4 dias. Imagina a angústia que essa mãe estava. E a visão dela era só isso. Ela vai morrer, porque é uma visão limitada. Mas continuando aqui, no versículo 17 de Gênesis 21, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Aqui acho que mostra claramente como muitas vezes a gente está enxergando um pequeno ponto, mas Deus tinha todo um plano do que iria acontecer. E isso, o que nós podemos fazer é confiar no Senhor, porque se a gente ficar dependendo do nosso olhar, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos ficar muito preocupados, porque a gente enxerga uma pequena, minúscula parte do quadro, mas o quadro completo é igual quando você está numa floresta. Se você olha lá, você está na floresta, dentro da floresta, o que você enxerga? Só os tocos, né, das árvores. Agora, com uma visão do todo, a situação, às vezes tem uma água logo adiante, e a gente, de dentro da floresta, a gente não vai estar enxergando nada. Um outro ponto, porque nós somos tão ansiosos, é porque muitas vezes nós confiamos pouco na provisão de Deus. Até agora teve a leitura de Mateus também, nós passamos muito com uma parte de Mateus 6, 25 e 34. Vamos ler novamente? Mateus 6, de 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal.
nessa passagem fica muito claro como qualquer excesso de preocupação é uma descrença, que se Deus cuida tão bem dos passarinhos, que como ele diz aqui, eles não semeiam, não preparam, imagine em relação a nós. Passa mais uma aqui, por favor. Eu coloquei uma... não ficou nessa aqui. Eu coloquei... Olha, sabe que eu estava lendo essa passagem? E eu fui... Todo mundo conhece um lírio? Alguns conhecem bem e eu conhecia pouco. E anteontem, eu fui olhar a imagem de um lírio, mas é perfeito. Mas, assim, olha, como disse essa passagem, nem Salomão, no seu auge, ele se vestiria como um lírio, porque o lírio, que é criado por Deus, ele é assim, ele tem um nível de detalhes, é tão bonito. Eu tinha colocado uma imagem aqui, mas que ficou na outra. Imagina que às vezes a gente tem um determinado problema e aquilo nos gera uma ansiedade, nos gera uma preocupação. Se a gente sentar, todo mundo que é pai, sentar na cadeira de Abraão, imagina quando ele teve a ordem de sacrificar o seu filho, Isaque. Olha, se ele não confiasse que tudo isso tinha um propósito maior, como ficaria o coração desse homem? Porque não foi uma ordem assim, ó, agora, sacrifica seu filho. Não, existia todo um processo de caminhar, de chegar até lá. E aí o filho dele ainda pergunta, mas cadê o cordeiro? Imagina se a gente... É que às vezes a gente lê superficialmente, mas quando você senta naquela situação, você fala, ele poderia ter muita ansiedade, muita, mas imagina a confiança. O rei da fé, o homem da fé, ele sabia que se Deus estava pedindo, se Deus estava permitindo, é porque havia um propósito muito maior. Esse é um grande exemplo de como vencer a ansiedade. Moisés, imagina foram muitas situações em tantos anos, mas eu coloquei aqui essa situação do Mar Vermelho. Você sabe que atrás está o exército e na frente está o mar. Dá para ficar ansioso dentro da nossa mente pequena ou não dá? Se a gente vai falar, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é que fala? Só que essa fé, essa confiança, ela falou assim, se Deus falou, vai por aqui, é que ele proveria uma saída. E olha só o que aconteceu. Ele abriu o Mar Vermelho para que as pessoas passassem. São exemplos que mostram que se a gente fica limitado ao nosso pensar, a gente vai ficar muito preocupado, mas quando a gente tem a fé que a provisão acontecerá, a gente fica em paz. Eu coloquei o outro exemplo da Ana, a mãe de Samuel. Sabe que hoje em dia não ter filhos é uma coisa assim bastante, digamos, comum, natural, assim, não, nós não vamos ter filho, tá decidido e tá tudo bem, digamos. Mas culturalmente, não ter um filho tinha repercussões muito grandes. Ela era o motivo de ser falada na rodinha, de ser comentada, falar, olha, tá fazendo alguma coisa errada. E essa mulher, ela, com tudo isso, o que ela fez?
ela orou, pediu e foi atendida. E ela teve... Obrigado. E ela teve Samuel como seu filho. Então, a Bíblia, ela é cheia, repleta de vários exemplos de como nós devemos vencer essa nossa tendência humana, essa carnal de nos sentirmos ansiosos, e realmente pautada na fé. Pode passar, por favor? Eu trouxe algo mais atual, nem tanto, né? 1970 às vezes não é tão atual, mas assim, de tudo que nós falamos com as passagens bíblicas, nós falamos sobre a confiança no Senhor Jesus. Esses times aqui, alguns até assistiram a seleção brasileira de 1970, o Chicago Bulls, eles tinham a certeza da vitória. Você assistiu, né, Dalton? Essa seleção não perdeu nenhum jogo, mas ela entrava de cabeça erguida, assim como esse outro time aqui do Chicago Bulls, porque eles acreditavam em um humano. No caso da seleção brasileira, eles tinham uma pessoa aí que tenho certeza que todo mundo ouviu falar, que é o Edson Arantes do Nascimento Pelé. E a confiança nele era tão grande que eles falavam, a gente não tem como perder, não tem como. E esse time do Chicago Bulls, eles se sentiam invencíveis, porque aquele número 23 lá, Michael Jordan, ele é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Veja só, era a confiança em um homem fazia com que eles não tivessem medo de colocar o pé na quadra, e podia vir o time que fosse. E nós não temos algo muito maior, nós não temos algo muito maior do que um jogador que se destacou em determinada época. Nós temos, que está no próximo slide, a forma de vencer a ansiedade é colocando, como está na leitura, tudo nas mãos do Senhor Jesus. A gente pode tentar o que for, eu posso espernear, eu posso reclamar, eu posso buscar um juiz, eu posso buscar... Se não for com a permissão, com o desejo do Senhor, isso é impossível. Não existe, só existe um caminho para vencer a ansiedade, que é a nossa fé no Senhor. Amém.